Oi, pessoal, tudo bem? Ó, um fundo diferente. Hoje eu tô gravando aqui da mesa da cozinha. Acho até que ficou melhor, né? Essa luz não, ainda não é a perfeita, mas deu uma jogada melhor aqui pros vídeos. Sejam muito bem-vindos. Esse é o canal Ana Rogério Ventura. A gente faz vídeos aqui todas segundas, quartas e sextas, se tudo der certo. Às vezes não dá, às vezes a internet não funciona, aí a gente grava quarta, e só consegue baixar na quinta de madrugada, mas tá tudo certo. O importante é a gente fazer 3 vezes por semana, que esse era o meu compromisso, né? Se você gostar desse vídeo, você já curte, já se inscreve, já compartilha, já comenta, que eu tenho certeza que esse vai ser um assunto que vai agregar na sua vida para o meu, o seu, nosso crescimento pessoal. E aí, eu tô aqui, resolvi por que estou gravando nesse cenário um pouco diferente. Acabei de chegar do trabalho, vou jantar e tudo. Aí o que eu fiz? Abri minha tacinha de vinho, né? O que vem extremamente a agregar no tema do que eu quero falar hoje, que é culpa. Cheguei e fiquei pensando, nossa, não li livro nenhum, mais uma vez, o que eu vou comentar? Tava até um pouco sem ideia, assim, né? O que eu vou falar? Eu falei, meu Deus do céu, vou aparecer tomando vinho plena segunda-feira, o que as pessoas vão pensar de mim, né? Aí eu falei, cara, estou sentindo uma coisa que se chama culpa. E hoje eu tive uma conversa com uma pessoa e tal, e a gente falou sobre culpa, e aí eu falei, cara, esse é um tema legal pra falar. O que acontece com a culpa, né? A culpa é um sentimento que todos nós temos, pelo menos quem não é um psicopata, quem possui a capacidade de ter empatia com outros seres humanos, carrega esse sentimento de culpa, né? A maioria das pessoas. Algumas pessoas eu acho que têm mais esse sentimento de culpa que as outras. As mulheres, no geral, elas são sempre ensinadas de que elas são responsáveis pela felicidade de todas as pessoas que estão ao seu redor, né? Que elas têm que se dedicar para os membros da família. E acima de tudo, as mães, né? As mães são seres coitados, que eu acho que elas carregam a culpa da uma. Nós carregamos a culpa de Eva e as mães a de Eva dobrado, né? Porque elas foram as que entraram em trabalho de parto. É sobre esse sentimento que eu quero falar. Para quem não sabe, eu moro sozinha. Eu passei a morar sozinha, eu tinha uns 30 anos. E os meus pais eram separados. Meu pai hoje infelizmente é falecido. E eu moro desde os... Sempre morei com minha mãe, né? Mas moro sem meu pai desde os 12 anos de idade. E eu sempre tive vontade de morar sozinha. Mesmo, eu me lembro adolescente, eu nunca falava assim como as minhas outras amigas diziam, porque quando eu crescer eu vou casar e vou ter filhos. Eu sempre quis casar e ter filhos, mas eu sempre falava, não, eu vou crescer, eu vou morar sozinha e depois eu vou casar e ter filhos. E a gente vive numa sociedade que ela é uma sociedade esquisita, né? Muito estranha. Eu sou a filha mais velha, né? Como eu falei, os meus pais são separados. E quando eu falava que queria morar sozinha, a primeira pergunta que as pessoas faziam era por quê? Pra quê? Você não se dá bem com sua mãe? Você quer transar com todo mundo? É por isso que você quer morar sozinha? É esse tipo de coisa que eu ouvi e ouço até hoje, né? Muitas vezes. E uma das coisas que sempre me pegou era quando as pessoas falavam, eu podia morar sozinha, mas eu não tenho coragem, porque eu não tenho coragem de deixar minha mãe só, meu pai só. E as pessoas sempre me viram, muita gente, até hoje, acha um absurdo eu ter vindo morar sozinha. E a minha mãe ter ficado morando sozinha, apesar de que meu irmão já morava com ela ainda, né? Então ela não ficou morando sozinha. E me julgaram, e falam, às escondidas ou na cara, às vezes, né? Quem tem um pouquinho mais de coragem, fala na cara. E aí isso foi uma coisa que ficou comigo durante muito tempo. Mas hoje em dia, depois de uns 10 anos de análise, eu posso dizer para vocês, com muito conhecimento de causa, que a culpa é o pior sentimento que você pode ter. Quando você sente culpa, você contamina todas as suas relações. E você leva isso para aquela relação. Então, eu vejo, por exemplo,
As pessoas falam muito assim pra mim, minhas amigas, a maioria das minhas amigas tem filhos, e falam assim, eu falo, gente, mas aí elas se divertem, né? Se elas se divertirem, sei lá, se elas pensarem em comprar uma coisa só pra elas, ou passar uma noite só com as amigas, assim, sabe? Qualquer coisa vira um sentimento de culpa absurdo, que eu, olhando lá de fora, eu falo, amiga, não precisa disso, não tem por que você se sentir assim. Eles não vão morrer, sabe? Todo mundo sobrevive no final, você já dá a quantidade de amor e de atenção que é suficiente e muito mais. Mas é muito difícil você conversar com mãe, porque mãe sempre vai dizer pra você assim, você não é mãe, você não sabe o que é isso. Então, de quem tá do outro lado como filha e que já sentiu muita culpa várias vezes, eu posso dizer o que eu vejo de fora. Quando você, mãe, se sente uma culpa absurda, você pesa a relação com seus filhos. E eles sentem, sabe? Não adianta você achar que não, porque sentem. A gente sente que a relação não tá natural, a gente sente que a relação não tá leve, sabe? Às vezes em que minha mãe se sentia... Eu percebia, às vezes, por exemplo, quando a gente saía, que a minha mãe estava tão preocupada em passar uma imagem, um exemplo, né, pra mim, pro meu irmão, que às vezes ela não se divertia. E como ela não se divertia, claro que ela não conseguia fazer a gente se divertir. Porque a gente só dá pros outros, gente, aquilo que a gente tem. Aí uma vez eu cheguei pra ela e falei, mãe, você parece que não se diverte quando você tá com a gente. Você acha que a gente não se diverte, mas é o contrário, você não se diverte e você acaba passando isso pra gente. E ela, mas é porque quando eu tô com vocês, eu tenho que estar sempre interferindo nas brigas. Quer dizer, ela sentia uma responsabilidade de ser aquele exemplo, de ser aquela mãe que nunca erra, de estar sempre perfeita. E isso acabou em muitos momentos pesando a nossa relação, né? Da mesma maneira que às vezes, eu me sentia culpada. Muitas vezes eu me senti culpada por não estar lá morando com a minha mãe, né? E quando acontecia dela ficar doente, eu falava, meu Deus do céu, se aconteceu alguma coisa, né? E foram muitos anos de terapia pra parar de sentir essa culpa. Que, claro que a gente nunca zera as coisas 100%, né? Mas trabalha muito. E eu posso dizer pra vocês de carteirinha que a melhor coisa que aconteceu na minha relação com a minha mãe foi quando eu parei de sentir culpa em relação a ela e ela parou de sentir culpa em relação a mim. Isso foi um alívio para nossa relação. O tanto que a gente parou de brigar, o tanto que parou de ser aquela coisa pesada, aquela coisa que a gente não podia ficar uma hora juntas, que brigava, não sorríamos nunca. Mesmo ela, sabe? Quando ela passou a falar, quer saber? Vocês são tudo grandes, já criei vocês, não me obrigo mais a ficar domingo fazendo almoço, não me obrigo mais a isso. Foi a melhor coisa que aconteceu pra gente. Porque aí o amor pôde fluir 100%. O que acontece com a culpa é que a culpa é um sinônimo de obrigação. E tudo que a gente faz obrigado, a gente não faz de boa vontade. A gente só faz de boa vontade aquilo que a gente realmente quer. Aquilo que é diversão, aquilo que a gente gosta de fazer. Então, quando você tira a culpa dos seus relacionamentos, você consegue amar em plenitude. E eu acho que a culpa vem muito do se obrigar, de papéis impostos também pela sociedade, que dizem que você tem que ter tal papel como mulher, tal papel como homem, tal papel como filho, tal papel como filha, tal papel como mãe, né? E muitas vezes esses papéis não deixam que as relações fluam na sua verdadeira intensidade, assim, 100% de alegria e de felicidade. Então, eu queria dizer pra você que tá sentindo culpa, se liberte. E se essa culpa for muito grande, procura um tratamento. Vai no médico, se liberta disso. Não é que você vai ser uma pessoa egoísta, não é que você vai ser uma pessoa que não tem responsabilidade, de repente, se você for uma mãe, mas tem uma diferença muito grande entre responsabilidade e esse sentimento de que você tinha que ter feito tudo certo e tinha que ter sido perfeito.
A culpa é tomar para si as escolhas do outro. E isso é uma coisa que a gente tem que ter muito claramente, que por mais que a gente ame uma pessoa e o melhor que a gente queira para ela e faça o nosso melhor, existem coisas que vão dar errado naquela vida daquela pessoa e não são nossa culpa. Não são nossa responsabilidade, porque as pessoas escolhem o próprio caminho, fazem as próprias escolhas, por mais que a gente queira ajudar, por mais que a gente dê conselho. E eu acho que a melhor coisa que a gente faz para a pessoa é deixar ela fazer essas escolhas e deixar que ela sofra ou se alegre com as consequências dessas escolhas. Eu posso dizer que em relação à minha mãe, por exemplo, passados aos 30, né? Esse ano eu faço 39, já tem 9 anos que eu moro sozinha. Nesse meio tempo, meu irmão morou muito tempo com a minha mãe, morou até uns 6 anos com ela, né? Eu acho que foi bom até pro meu irmão ter ficado um tempo morando só com a minha mãe, sem ter, porque ele nunca teve essa experiência, né, de não ter irmã. Porque eu tive antes dele nascer, mas ele nunca teve. Eu acho que isso foi bom, eu acho que isso foi bom para ele estreitar os laços com a minha mãe. Eu acho que eles puderam reconstruir o modelo deles de relação. Os meus pais foram muito amigos, né, enquanto meu pai foi vivo. O meu pai faleceu em 2016. A minha mãe, um ano depois ela conheceu meu padrasto e começou a namorar. E hoje tá aí, sacudida, feliz da vida, super bem. Então eu acho que ter saído de casa e ter deixado ela livre para viver essas coisas foi a melhor coisa que eu pude fazer por ela e por mim, né? Felizmente ela não precisa de mim em termos de saúde. Se algum dia futuramente ela precisar, eu revejo as coisas, talvez venha morar comigo, eu moro com ela se for necessário, claro. Mas por enquanto ela tá bem, tem saúde, tá bem com meu padrasto e tá lá, vive feliz, sai pra dançar, sai pra comer o churrasquinho dela, enfim. Talvez se eu tivesse lá até hoje, ela não tivesse conhecido meu padrasto. Entende? A vida faz muito melhor do que a gente. A melhor coisa que a gente faz é deixar as pessoas voarem. A minha irmã morou comigo, assim que meu pai faleceu, minha irmã veio morar comigo. E chegou um momento em que ela queria fazer as próprias escolhas. E essas escolhas não combinavam com a minha maneira de enxergar a vida. E eu disse pra ela, bom, você tem 2 escolhas. Ou você fica comigo e vive a vida do meu jeito, ou você vive do seu jeito e siga em frente. E ela, eu vou seguir em frente. Claro que eu fiquei me sentindo culpada durante algum tempo, durante bastante tempo eu me senti culpada. Hoje a minha irmã já passou na faculdade, mora em Tocantins, foi sozinha, é líder do Grêmio lá e já fez um monte de amizade, né? Que talvez se eu tivesse segurado ela aqui, eu tivesse feito o que ela queria, ela não tivesse amadurecido a esse ponto, né? E nem eu. Eu acho que ela tá muito melhor do que se ela tivesse ficado aqui. Eu acho que se ela tivesse ficado aqui, talvez ela não tivesse passado por essas experiências e ela não tivesse crescido tanto que ela cresceu. Então, para resumir esse vídeo, deixe que as pessoas façam as próprias escolhas. A felicidade dos outros não é sua responsabilidade. O que você pode fazer de melhor é amar as pessoas e deixar que as coisas sigam. Pode ter certeza que Deus e a vida vão fazer muito melhor do que você faria. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, se inscreve. Me diz aí embaixo se você é uma pessoa que tem culpa em relação a alguma coisa. Quem sabe a gente não bate um papo sobre isso, tá bom? Grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!